dia, bom dia, bom dia. Bora para mais uma reflexão. Meditar na palavra de Deus é isso, né? É Deus, a gente está sempre lembrando da palavra de Deus, sempre buscando entender e o Espírito Santo trazendo a revelação. Nossa igreja domingo falou sobre Daniel, domingo de manhã falou sobre Daniel 1, né? Que aí ele vai para Babilônia, onde ele se posiciona e ele fala que ele prefere não comer os manjares, a comida do rei, e ele se posiciona como fiel, temente a Deus. E na noite falou Daniel 6, que é quando ele sabe o Deus que ele serve, ele sabe o que precisa ser feito e ele se posiciona mais uma vez, né? Não obedecendo o decreto do rei, que é se adorar somente a Deus. E ele mantém a sua devoção, mantém a sua postura, mantém o seu caráter, a sua fidelidade e ora ao Senhor 3 vezes ao dia, com a janela aberta. E aí eu tô aqui pensando, né? Ontem a gente teve o PG e aí eu fiquei pensando. E uma das perguntas do PG ontem foi: daqui 10 anos, o que você quer que as pessoas falem de você? Daqui 10 anos, o que você gostaria que as pessoas falassem de você? E aí, qual tem sido o seu legado? O que você tem construído? Qual tem sido as suas decisões? Para onde ela tem te levado? Qual tem sido o seu caráter? E a gente tem que se perguntar isso o tempo todo. E aí hoje de manhã eu tava vendo, meu marido me mandou um vídeo sobre a nova tecnologia 6G, né? E que a China, em parceria com o Brasil, vai estar implantando a leitura da mão, né? A leitura da mão, que vai ler através das nossas veias. Tem alguns pontos aqui que identificam, é único, cada um tem o seu, não tem como copiar, né? E essa leitura da mão, essa tecnologia que eles estão criando, já existe lá no Japão, na China há muito tempo, e eles vão estar implantando no Brasil. Eles veem até a corrente sanguínea na mão, né? E aí isso aí já é história para uma outra reflexão, né? Que fala da marca da besta. E aí, qual tem sido o seu legado? O que você tem construído? O que você tem permitido que seja falado de você? O que você tem demonstrado? Qual Deus que você tem servido? São tantas perguntas. Aí eu vou fazer igual a aluna, um desenho infantil. E eu quero saber, né? A gente precisa querer saber que mensagem que nós temos transmitindo. O que não se preocupar no intuito de fulano falou mal de mim, fulano tá falando isso de mim. Não! É que mensagem que eu tô transmitindo para fulano. O que eu tô falando tá reverenciando a um Deus único, tá reverenciando ao Deus que eu sirvo. E que Deus é esse que eu tenho demonstrado para as pessoas, né? E aí tem uma passagem que fala, não lembro qual agora, nem coisa, mas que fala de pregue, se necessário for, fale. Primeiro você usa suas atitudes, o seu convívio, o seu dia a dia, o seu exemplo. E se necessário você fala, né? Porque de falar tá todo mundo aí cheio, tem um monte de gente falando, muita gente. E aí eu vi um outro vídeo que meu marido me mandou, que eu não sei se ele é pastor, mas acho que ele é pastor. O pastor fala assim, ele bota uma pregação, uma ministração de um louvor, tá? E aí fala,
quase praticamente a ministração fala do Salmo 23, né? Que o Senhor vai acampar os anjos vão acampar ao nosso redor, que vai nos proteger, a nossa casa vai estar sempre cheia, que o Senhor vai sempre nos prosperar e tal. E aí no final ele fala, é uma IA que está ministrando. Ela não está cantando, ela está ministrando. E aí as pessoas, tem um monte de gente indo atrás disso. O que você tem ido atrás? O que você tem se colocado? O que você tem se permitido? Qual o exemplo que você tem dado? Quando falarem de você, elas vão falar o quê? As pessoas vão falar o quê? Ali era uma pessoa justa, ali era uma pessoa temente, ali era uma pessoa fiel, ali era uma pessoa fofoqueira, ali era uma pessoa encrencreira, era uma pessoa mal-humorada. O que as pessoas vão falar de você? O que seu filho vai falar quando falar do pai dele para os filhos dele? Ah, meu pai acumulou dinheiro, eu tinha carro, eu estudei nas melhores escolas, eu tinha as melhores coisas, a gente ia nos melhores restaurantes. Ou ele vai contar das risadas que vocês deram, dos lugares que vocês foram, dos caminhos que vocês percorreram, a distâncias que vocês estavam juntos, que você deu a mão a ele. Qual tem sido o seu legado? Que testemunho você tem dado? Daniel é conhecido como um homem de oração, né? Foi um servo de um profeta de oração. Aí tem o jejum de Daniel. E você? O que você tem feito? Qual tem sido o seu testemunho? Quando as pessoas pensarem na Andresa, o que elas vão falar da Andresa? Quem é a Andresa? Qual é a referência? Qual é a palavra que define a Andresa? E você? Qual é a palavra que te define? Qual é a palavra que diz quem você é, para que veio? Porque todos nós somos pessoas individuais e cada um de nós tem um propósito. Todos. Independente de qual seja, nós temos um propósito, nós fazemos parte de um conjunto, de um corpo, de um universo. E aí eu estou estudando, fazendo minha pós-graduação em saúde integrativa. Nós somos parte de um todo. Eu não existo sem o universo, sem a floresta, sem a árvore. Eu não existo. A árvore não existe sem mim. Nós fazemos parte de um todo. E qual é o legado que eu tenho deixado? Que testemunho eu tenho dado? Se o diabo perguntasse para Jó, se Deus perguntasse para o diabo, viste o meu servo? Viste a Andresa lá na terra? O que o diabo falaria? A gente precisa se preocupar com isso, porque isso é real, é agora, é urgente. O que eu quero lá na frente, o que eu quero que meu filho fale pro filho dele, o que eu quero que a minha filha fale pra filha dela, eu tô construindo agora. E o que você tem falado? O que você tem construído? O que você tem se colocado? Que essas perguntas possam ecoar no seu coração e que o Senhor possa se alegrar com cada resposta que você tem. Que o Senhor possa ser contigo, que o Senhor possa se agradar com o legado que você tem construído. Glorioso Deus, bendito Pai, glória e louvor te damos porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, por permitir que cada dia mais nós nos aproximemos de Ti. Obrigado, Senhor, por ser um Deus próximo, um Deus acolhedor, um Deus de amor, um Pai que está sempre a corrigir aos filhos que ama. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado. Que possamos refletir a Sua glória. Que o nosso legado possa ser filhos e filhas fiéis, temente a Ti. Que as pessoas possam dizer, ao olhar para nossas vidas, ali está um servo, uma serva de Deus. Glória e louvores a Ti, Senhor.
Te agradeço por tudo, porque o Senhor é infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Obrigado. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem entregado a nós. Bora, bora!